E aí, galera, apareceu aí para vocês? Giardia? Apareceu. Apareceu, né? Bom, vamos Apareceu, lá então. mestre. Show de bola, vamos lá. Então, Giardia é um protozoário, tá? Todos nós tivemos, tá? Vamos dizer todos, 98%, tá? Das pessoas, em alguma fase da vida, dessa que eu estou falando, é na infância mesmo, albergou, carregou, foi infectado, parasitado por esse tipo de protozoário, tá certo? Então, quando a gente faz tem aquela fase oral, coloca a mão em tudo, e mão na boca, e aí não tem jeito, porque uma água contaminada, um alimento contaminado, uma outra criança contaminada, parasitada, acaba sendo veículo de infecção, certo? Então, isso é um tipo de parasito comum em termos de incidência, né, de prevalência. Depois lá na frente eu vou falar um pouquinho que tem distribuição, a gente chama de cosmopolita, ou seja, em todo mundo você encontra esse tipo de parasito. A questão é que com algumas preferências para regiões mais de clima mais temperado e até tropical, ou seja, é um tipo de parasito que gosta mais de ambiente com calor, tá, do que frios extremos, vamos dizer assim. Bom, vamos falar da classificação, morfologia, biologia, as ações patogênicas, diagnóstico, epidemiologia, já falamos um pouco, profilaxia e tratamento das giardíases. Então está aqui a questão de classificação, né, o filo, a ordem, família, gênero e a espécie. Existem outras espécies de giardia, tá? Só que a lâmblia é a que mais acomete os seres humanos. Se você for pensar em outras espécies, você tem outras giardias de maior ocorrência. Mas, nos seres humanos, a giardia lâmblia ela é de maior incidência e de maior ocorrência. Então, tem a duodenália. Aí, dentro da giardia lâmblia, dessa espécie, você tem subespécies, que também parasitam o homem, claro, né? Giardia duodenalis, intestinalis e lâmblia intestinalis. Reubs, qual das três tem maior ocorrência nas pessoas? Maior incidência? Essa primeira aqui, a duodenalis, o próprio nome está dizendo. Local onde esse tipo de giardia tem tropismo, né? Tem adesão, tem preferência para se multiplicar, para se alimentar, para realizar seu ciclo de vida. É no duodeno. Então, duodeno, jejum, ilho, então logo no primeiro segmento do intestino delgado. Tá certo? Só um minutinho que eu acho que tem alguém chamando lá para entrar na sala. Protozoário encontrado em todo mundo, como eu já tinha falado, né? A gente fala de distribuição cosmopolita, mas parece incidir mais em regiões de clima temperado e zonas tropicais, como eu falei. A incidência aumenta nas crianças até a puberdade e cai depois para taxas muito menores em adultos, tá certo? Não é que adulto não possa desenvolver giardíase, não, tá? Ou ser albergado por ela, não. Mas a taxa de incidência é menor, que espera-se, né, que o indivíduo adulto já tenha consciência plena das questões de higiene pessoal e espera-se também que esses adultos, claro que aí desde as crianças, né, óbvio, mas tenha acesso a saneamento básico, ok? Além do homem, parasita animais domésticos, como cães e gatos, e diversos animais silvestres, aves e répteis, que acabam atuando como reservatório, ou seja, ficam eliminando esse tipo de protozoário na vegetação, nos leitos de rio, nos riachos, nos córregos, certo? Isso quer ser reservatório. Então, fica eliminando grande quantidade de cistos de trofozoítos também. Só um minutinho, estou chamando de novo lá. Nossa, tem um barulhinho, mas não tem ninguém, não. Bom, na água, os cistos podem conservar sua vitalidade durante até 2 meses. Já teve relatos em artigos de cistos no ambiente. Claro que depende das condições, tá, gente? Depende se a temperatura se eleva demais, se a temperatura
fica muito baixa, teor de acidez na água, né? Então, tem alguns fatores, mas em condições normais de temperatura e pressão, tem relatos de cistos de giardia em leitos pluviais, né, na água, sobrevivendo por até 4 meses, quer dizer, o dobro disso aqui. Tá? Então, sobrevivendo, eu digo, esse cisto com a capacidade, se o indivíduo ingerir esse cisto, com a capacidade de se desenvolver, de se reproduzir e causar a infecção. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho para conversar com vocês. Eu lembro da ameba que a gente conversou, né? Eu falei que a ameba e a giardia, elas são prima-irmãs, né? Com algumas diferenças que a gente vai ver hoje aqui. Mas que quando você pensa em termos de capacidade infecciosa, infectiva, né? Para invadir os tecidos de uma pessoa, de um ser humano, somente a forma de cisto faz isso. A forma de trofozoito, não. Por quê, galera? Responde aí, por favor. Bora, gente. Acorda. Bora, tem medo de falar não, vai errar mesmo. Porque o cisto, ele entra no organismo protegido e lá dentro ele solta o negócio para infeccionar? Não, vamos lá. Ó a pergunta minha. Por que somente a forma de cisto, tanto na ameba quanto na giardia, tem poder infectante? E o trofozoito não? Bora, galera, vamos falar. Aqui é a hora de errar, acertar. Bora. Vamos participar. Fica tímido, não. Vocês não são tímidos. Vou ajudar, hein? Trofozoito é a forma ativa. Eu já vou mostrar ali. Tá? Já mostrei quando a gente falou de ameba, no caso da ameba, eu vou mostrar agora na forma de giardia, né? Então, o trofozoito é a forma ativa. O que significa isso? Que o cisto está morto? Não, mas ele está latente, certo? Ele está em estado de latência. O que é latência? Quiescência ou dormência. O próprio não está dizendo. Reduz muito seu metabolismo, cria aquele envoltório, né? Aquela capa proteica de proteção, e ele fica lá, latente, com o metabolismo baixinho, aguardando ele se colocar, ou estar, né, num ambiente propício para o desenvolvimento, para ele desencistar. Ou seja, romper essa capa proteica de proteção. Beleza? Até aí, tinha falado isso com você já. Aí, quando ele desencista, perde essa capa, ele vai para uma outra fase, no caso da giardia, ela vai para uma outra fase, uma outra etapa, né, na sua morfologia, na sua maturação, no seu ciclo de vida, seu ciclo vital, que é o trofozoito. Esse trofozoito que é a forma ativa, que vai se alimentar, que vai crescer, que vai maturar, que vai se reproduzir, vai gerar novos descendentes, ou seja, quem forma uma vez dentro do indivíduo, aonde? Eu falei principalmente no duodeno, é isso? Primeiro segmento do intestino delgado. Uma vez que essa giardia está lá no primeiro segmento, desencista, aí esse trofozoito que vai aderir na mucosa, nas células epiteliais da mucosa, lá no lumen intestinal, e começar a se alimentar, crescendo, maturando e se dividindo, se reproduzindo, tá certo? O que eu perguntei foi o seguinte, de novo, porque já que o trofozoito é formativa, né? Tem uma capacidade, depois eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, tem uma capacidade de deslocamento muito grande, diferente da ameba, tá? A ameba ela tem uma capacidade de deslocar, né, de mobilidade muito menor que a giardia. E você já deve saber por quê, se não sabe, vão saber. Vou mostrar a imagem ali.
Então, o trofozoito de uma giardia é muito móvel, né? Então, tem uma capacidade de deslocamento muito grande, somente quando você compara com o trofozoito da ameba. A despeito disso, a única forma infectante é o cisto. Ou seja, a gente pegar um copo d'água, vou fazer um negocinho desagradável, mas vamos imaginar. Um copo com água, você foi na casa de alguém, e essa pessoa, sei lá, tem uma água direta encanada de um córrego, que imagina que essa água é extremamente potável, né, sem nenhum tipo de contaminante. A água, você olha no copo, ela está cristalina, nós já conversamos até sobre isso aqui. Ela está cristalina, não quer dizer que ela não tenha... primeiro, não tenha toxinas, né, não tenha a presença de agentes infecciosos também, mas essa água chega para você e essa água ela é um concentrado de trofozoitos de giardia. Você bebe. Vê bem, hein? Um concentrado, sei lá, um copo de 200 ml. Um concentrado, ou seja, vários trofozoitos, muitos trofozoitos nessa água, e você bebe. O que eu estou falando para vocês? Estou falando desde quando a gente estava falando semana passada da ameba. Esse trofozoito não vai causar infecção. Ou seja, você não vai desenvolver uma parasitose. Estou perguntando por que não. Bora, gente. Ô, Rubens, Oi. esse trofozoito morre ao entrar em contato com o ácido clorídrico do estômago, seria isso? Aleluia. Aleluia, irmão. É isso aí. A gente tinha comentado isso, né? Mas você fala muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas tem umas partes que são fundamentais, tá? Para um parasito, olha o nome da disciplina, parasitologia. O que todo ser vivo quer? Vê se tem alguém chamando aí, gente, por favor. Porque às vezes eu vou lá à toa. Tem alguém querendo entrar aí, por favor? Não tem. Bom. Então, esse trofozoito, aliás, falando de parasitismo, né? Todo ser vivo parasito, se ele estar vivo, é um ser vivo, óbvio, né? Então, todo ser vivo, ele quer o quê? Quer deixar descendentes. O parasito não é diferente. Tá? Ele quer deixar o maior número de descendentes possíveis. Aliás, o maior número possível de descendentes antes dele realizar seu ciclo e morrer. Tá certo? A forma de trofozoito não tem essa capacidade. Por que não tem essa capacidade? Quando chega no ambiente gástrico, o HCl, chamado, né, de suco gástrico, que é o ácido clorídrico, desnatura as proteínas desse tipo de protozoário, desse tipo de parasito. Então, qual foi a maneira que essa giardia, né, que esse tipo de parasito desenvolveu para vencer essa primeira barreira imunológica de defesa do nosso corpo? É encistar. Essa questão de formar cisto, eu estou falando tanto nesses dois parasitos iniciais que a gente está falando especificamente, porque depois a gente precisa falar mais. É só falar, formou cisto. Pronto, você já faz o quadro todo na sua cabeça. Você já sabe que formou cisto, dificilmente... Vou falar mais, hein? Na fase de cisto, por vezes, nem antiparasitários, que vocês chamam de remédio verme, então, nem os antiparasitários, alguns vermicidas, por vezes, conseguem eliminar. Lembra que nós conversamos que, por vezes, não consegue... O indivíduo tem que usar um medicamento hoje, uma dosagem, e esperar 10 a 15 dias e repetir essa dosagem? Porque, por vezes, primeiro, não atua em fase larvar, já falamos isso, então tem que esperar chegar à fase adulta, maturada, e outra, por vezes, tem que aguardar o tempo desse cisto desencistar. Porque enquanto está na forma de proteção proteica, daquela capa proteica envoltória, o medicamento, o quimioterápico, o antiparasitário, o vermicida, que vermífugo nem é o termo correto, o vermicida não consegue atuar por vezes, alguns deles. Dúvida, gente, por favor, até aí. Não?
Pode ir? Então vamos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou lá no chat lá. Tá todo mundo muito mudo, muito quieto. Bom, todo mundo ouvindo, né? Tá. Mas vocês estão sem microfone, é isso? A maioria aí? Não, eu tô com o microfone. Então vambora. Solta a voz. Se, tipo, a pessoa tiver algum problema de estômago, tipo, com acidez muito elevada, esse cisto, ele consegue passar pelo estômago? Então, quando você está com hiperacidez, né? Hiperacidez de ácido clorídrico ou de HCl. Sei lá, porque você bebe muito café, muito estresse, muito analgésico, algo do tipo. Você vai ter uma hipersecreção, uma dieta inadequada, muito lipídio, tudo isso. São fatores. Mesmo com essa hipersecreção de ácido clorídrico, esse cisto consegue atravessar. Porque a passagem dele é rápida. Ele não fica ali na mucosa gástrica, rolando para lá e para cá, permanecendo muito tempo nesse ambiente, que é inóspito para ele. Ele vai fazer a passagem, né, junto com o peristaltismo, vai atravessar, como é que é o nome da prega mesmo? Que faz a transição do ambiente gástrico para o intestinal. Piloro, né? Vai atravessar o piloro e vai chegar no intestino. Então, mesmo que o indivíduo, vamos imaginar, pH gástrico gira em torno de quanto? Qual o valor de normalidade? 2 a 3. Então, 2 a 3. Vamos imaginar que esse indivíduo está com 1,5, tá? 1,5 de pH gástrico, bem ácido. Esse cisto vai passar. Aliás, vai passar, diga-se de passagem. Como o indivíduo está num quadro de hipersecreção de HCl, a própria mucosa gástrica já está em sofrimento. A tendência é que o trânsito gastrointestinal, ou seja, essa passagem, seja mais rápida ainda, por conta do metabolismo muito elevado. Tá legal, gente? Mais alguma pergunta aí, por favor? Tá tranquilo? Então vamos. Então tá lá Habitat, né? Quase que um nicho mesmo, né? De desenvolvimento dessa giardia, intestino delgado, duodeno e jejuno. Reprodução, divisão binária longitudinal. Divisão binária ou cisciparidade, mesma coisa. Ou seja, é como se ocorresse uma divisão na metade, longitudinalmente, na metade, e de cada metade daquela originasse uma nova giardia. Tá certo? Ciclo monoxênico, então resolve a questão de ciclo reprodutivo, de maturação, em um único indivíduo. No caso que o único indivíduo, pode ser um cão, pode ser a gente, pode ser um felino, um gato, seja o que for. Bem simples o ciclo, ó. Bem simples. Então, olha aqui, ó. Aqui na primeira, ocorreu a ingestão de uma água esta contaminada. Contaminada com quem? Com cisto ou com trofozoito? Pode contaminar. Com cisto. Então, esse indivíduo foi aqui, ingeriu essa água. Olha aqui, ó. Esôfago, ambiente gástrico. Aqui, ó. Passando pelo piloro, aqui nesse ambiente, né, que é inóspito para ele, para o cisto, ele vai passar perfeitinho, sem romper a sua barreira de proteção, vai passar aqui pelo piloro e vai chegar no duodeno. Chegando no duodeno, o pH é ligeiramente alcalino, é tudo que ele gosta, tá? Tudo que a giardia gosta. Chegando nesse ambiente, ele começa a perder o cisto, perder a sua proteção, né, as suas proteínas
do seu envoltório, e aí vão começar a maturar, a desenvolver para outra etapa, para outra fase, que é a fase de trofozoito, que é a fase móvel, a fase que tem capacidade, que é essa fase aqui, ó. Aqui, então, a mucosa. Então, essa fase aqui, que é a fase que tem capacidade de aderir, tá vendo? Nas microvilosidades. Quando a setinha está mostrando aqui, ó, esse aqui é o local entre as microvilosidades onde se tem maior absorção de nutrientes. É onde a giardia, muito sabida que é, vai aderir, para também ter a capacidade de absorver a maior quantidade de nutrientes em menor tempo possível. Para, de novo, fazer o quê? Se reproduzir. Por divisão binária ou cistiparidade. Claro, esse indivíduo aqui, contaminado, libera, né, conteúdo intestinal no ambiente, e aí pode ser na terra, e daqui da terra bate uma chuva e leva para o lago, ou dentro de um córrego da própria água, ou na sua casa e não tem saneamento básico, tá certo? E aí, essa criança aqui, ó, essa número 2, ó, por que ela foi contaminada, tá vendo? Por uma higiene pessoal ineficiente, ou que não existe mesmo, as mãos contaminadas, então esse indivíduo vai contaminar o indivíduo 1, vai contaminar o indivíduo 2, só aqui, ó, pelo toque, pela falta de higiene pessoal. Então pode ser pelo ambiente e pode ser como transmissão por contato direto também. Tá ok, galera? Esse contato foi pela mão ou Reubis? Aqui é mão. Esse contato, isso aqui mesmo que vocês estão vendo, ó, pela mão. Aí essa aqui contaminada, deu a mão ao número 2 aqui, essa outra criança. O que essa criança vai fazer depois? Vai com a mão para... Bota a mão na boca, né? Pronto, um abraço. E aí vai para casa, contamina todo mundo em casa. Tá legal? Beleza? Aqui uma outra imagem, mas é a mesma coisa, né? De um adulto se contaminando. O tal do copo d'água que eu falei com vocês, cheio de trofozoito, que é essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, sem chance, não cria infecção, não te parasita. Agora, essa forma, a forma de cisto, aí sim. Então, ingerir um copo, né, de água que você está olhando lá, que parece que está cristalina, água muito boa, né, de qualidade, potável, e aí todo aquele trajeto de esôfago, chegar aqui em ambiente gástrico, vai passar pelo piloro, e chegando no intestino, enquanto um ambiente propício para seu desencistamento, e aí essa fase aqui, ó, que é a fase de trofozoito, é a que vai aderir entre as vilosidades intestinais, para se alimentar, para crescer, para maturar. Deixa eu comentar um negócio que eu não comentei. Com o conteúdo intestinal, então aqui, ó, reto, né, a porção final do intestino grosso, aqui na eliminação do conteúdo intestinal, na formação das fezes, esse indivíduo positivo para giardia, parasitado para giardia, vai liberar cistos e trofozoitos, tá? Não libera só cisto, não. Então, libera no ambiente trofozoitos e cistos. O trofozoito, ele não tem esse poder infectante e também não resiste um tempo grande, como eu falei, que pode chegar a 4 meses, na forma de cisto. Já a forma de cisto, sim, vai resistir por um tempo maior, com maiores chances de contaminar um outro indivíduo. Ou até recontaminar o próprio indivíduo. Tá legal? Alguma pergunta, gente, até aí? Não? Então vamos. Aqui de novo, vamos imaginar que eu estou falando de água, né? Mas pode ser um alimento, óbvio, né? Contaminado com essa água, às vezes. Ou pela manipulação, né, de algum indivíduo que manipulou aquele alimento e você vai ingerir. Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver que tem uma partezinha um pouquinho mais amarelada aqui, ó. Então, até aqui, ó, é toda a fase, todas as etapas que ocorrem dentro do indivíduo, né? Dentro do nosso corpo. E aqui é a fase externa, né? Ambiental, né? Extracorporal, certo? Então, ó, o indivíduo liberou aqui cistos, liberou trofozoitos também. Eles estão no ambiente, ó, cistos, trofozoitos são expelidos nas fezes, no conteúdo intestinal. Somente os cistos sobrevivem fora do hospedeiro. Como eu falei, esses trofozoitos rapidamente morrem. E aí o cisto pode sobreviver por dias,
dias, semanas na água gelada, gelada sem temperatura muito baixa. Quente também sem temperatura muito elevada. E aí esse cisto pode ficar 2 meses, né, 60 dias, 90 dias, já tem relatos, e aí você vai ingerir. Ingerindo, quando passa e chega nesse ambiente, qual ambiente? No duodeno, ocorre a liberação dos trofozoítos, emerge do cisto, ele vai desencistar, que é a formativa, como eu falei para vocês, reprodução, lá na luz intestinal, trofozoito por fissão binária, ou divisão binária, ou bipartição, ou cisciparidade, mesma coisa. Vou repetir, fissão ou divisão binária, bipartição ou cisciparidade são sinônimos. Então, é como se pegasse aqui, ó, fizesse um corte aqui, ó, mediano, longitudinal aqui, ó, nesse trofozoito. E cada uma partezinha vai originar um novo indivíduo. Tá ok? Lembra que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, lá a gente estava presencial ainda, sobre a questão de parasitos que fazem essa reprodução assexuada. Esses parasitas que fazem reprodução assexuada, eles têm uma variabilidade genética menor, né? Então, eles têm contribuições gênicas menores do que os que fazem reprodução sexuada, tá? Vocês lembram que a gente conversou isso. E daí, o que isso interessa pra gente? Interessa que são parasitos com menor capacidade de desenvolver mutações. Ou seja, eles repetem a sua ciclicidade, repetem os tipos de proteínas que eles expressam na superfície, tá? Na superfície de quê? Da cápsula, do cisto. Tudo bem, gente? Perguntas? Bom, transmissão, a gente já falou bastante. Ingestão de cistos maduros, presentes na água, e ou alimentos, né? Verduras cruas, frutas mal lavadas, ou alimentos contaminados por moscas ou baratas. Ah, isso aqui eu não comentei. Toda santa vez, se eu me lembro, eu falei isso com vocês em sala. Toda santa vez que uma mosca adulta está pousando em matéria orgânica, seu braço é uma matéria orgânica? Sei lá, o seu prato lá do seu almoço, um lanche, é matéria orgânica? Toda vez que uma mosca adulta está pousando, ela está depositando seus ovos. Só que você não vê. Mas não é isso que está falando aqui. O que está falando aqui é o seguinte: moscas e baratas, por meio das patas, as patinhas delas, vão lá no ambiente contaminado, no lixo contaminado, na terra, onde tem conteúdo intestinal, dissolvido, diluído, elas pousam lá e vêm trazendo nas suas patinhas, nas suas asas, quem? A giardia no pacote. E aí essa mosca pousa na sua comida, você espanta ela e você continua a almoçar. Estou criticando, não. Então, quando a mosca pousar no prato de comida, a gente tem que jogar fora? Não, rapaz, depende da sua fome. Depende do sacrifício, cara. Porque é o seguinte, o que eu estou dizendo, não estou falando o que você tem que fazer. Se você vai jogar fora, vai comer. O que eu tenho que dizer é o seguinte: toda santa vez que uma mosca adulta pousa em matéria orgânica, ela está fazendo ovoposição, ou seja, está colocando seus ovos. Eu falei isso para vocês em sala. O metabolismo dela é muito acelerado. Ela cresce e daqui a pouco está se reproduzindo muito rápido. E morre muito rápido também. Então, depois de saber disso, é difícil, né, gente, não parar de comer, não tem como. Eu sei que... Como é que é? Depois de saber disso... É ruim, né? Mas posso te falar, o que acontece? Não tinha nada contra, eu nem ligava, continuava, mas depois dessa... Não, então vamos lá, vamos continuar a conversa. Porque senão vai falar assim, pô, Rubens é exagerado, uma mosquinha pousou, calma um cadinho. Uma mosquinha pousou, tá certo? Você espantou. Vocês acham que uma mosca, primeiro que os ovos que ela depositou ali, esses ovos vão morrer, tá? Por conta do HCl. Não consegue eclodir. Você já viu? Você botou numa mosca pelo conteúdo intestinal? Não vai rolar, né? Saindo pelo nariz voando, pela boca, não. Então, esses ovos não vão chegar à larva. Eles vão morrer.
O HCl vai eliminar. Pô, Rubens, mas é nojento. Eu sei. Estou falando em questões de infecção. Não vai acontecer. E essa mesma uma mosquinha, se ela tiver com giardia, a quantidade de giardia que ela vai estar carreando nas suas patinhas vai ser tão pequena que possivelmente não vai conseguir causar uma parasitose, uma infecção em você. Ou seja, estou dizendo que o sistema imune vai dar conta daquela quantidade tão pequena, daquela concentração tão pequena de protozoários que você ingeriu ali no, sei lá, num lanche, que você estiver comendo, por conta de uma mosquinha que pousou. Diferente quando você pega um alimento ou uma água com uma concentração muito grande. Aí o sistema imune não dá conta, tá? Porque em algum momento eu falei, aliás, falei o contrário, né? Que o sistema imune não participa, ele não é sensibilizado, ele não reage contra os parasitos. Claro que reage. Reage, e se a infecção não for muito grande, a quantidade de parasitos não for significativa, o sistema imune consegue eliminar. Na grandíssima maioria das situações. O problema é quando a contaminação é muito grande. E aí, meu irmão, vai continuar comendo ou não? Mosca pousou, espanta e seja feliz. Parei pra sempre. Seja feliz, não tem como. Tá legal? O que a gente tem que pensar é o seguinte: se tem mosca na área na área de alimentação, será? A gente trabalha, tem que comer na rua, né? Então, aí come na rua. Se ali tem mosca que pousou, imagina lá atrás na área de manipulação de preparo dos alimentos, tá? A dicasinha de saúde. Bom, locais de aglomeração humana, creches, orfanatos, enfermarias pediátricas. Por que eu estou falando creches, orfanatos, enfermarias pediátricas? Não é que em outras aglomerações não tem o risco de contaminação, né? Esse contato direto, de pessoa para pessoa. Claro que tem. Só que as crianças, creches, orfanatos, enfermarias pediátricas, têm uma incidência muito maior. Já falamos aqui por quê. A tal da fase oral, tudo leva a boca, as mãos contaminadas, então, e elas se tocam, e aí botam um brinquedo na boca, e dá para outra criança brincar, e coloca na boca também. Ou seja, compartilham esse parasito de maneira fraterna entre elas, entre as crianças. Né? E aí isso vai reduzindo, diminuindo, como a gente já falou, o indivíduo vai chegando na adolescência, né? Na fase adulta, certo? Então, já tinha falado aqui, ó, transmissão por contato direto, de pessoa a pessoa, e contato com animais domésticos infectados, né? Já falamos que cães, gatos e outros aves podem se contaminar por giardia e transmitir para você também. Aqui, claro que é um desenho esquemático, né? Não é lâmina de microscópio nem nada. É só um corte aqui, na região onde ela adere. Então, aqui tem o núcleo, né? Aqui, ó, são como se fossem umas ventosas, onde elas aderem entre as microvilosidades intestinais. E cada estrutura dessa aqui, ó, que parece um barbante, um fio, são os flagelos. Então, lembra que eu falei que a giardia tem uma capacidade uma mobilidade, né? Capacidade de se movimentar muito maior do que a ameba? Do que as amebas? Por quê? Por conta desses flagelos. Esses flagelos, eles ativamente geram movimento, como se nadassem no ambiente onde eles estão. Então, facilitando o deslocamento delas. A giardia lamblia, por exemplo, ela tem 3 pares ou 6 flagelos. 3 de cada lado do corpo. Então, facilita muito o deslocamento, a mudança de direção dessa giardia. Tá certo? Por conta da presença dos flagelos. 6 flagelos. Tá certo? A fase de trofozoito. É claro que isso aqui não é um cisto. Então, a fase ativa, que é a fase de trofozoito, que é o que vocês estão vendo aqui, apresenta 6 flagelos, 3 pares, ou seja, um de cada lado aqui. Tudo bem, gente? Ô, Rubens, eu tenho uma pergunta a fazer. Você disse que a giardia, ela se aloja entre as microvilosidades do intestino, não é? Sim. Então, eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade, vou saber de você agora, que a giardia, ela é muito, vamos dizer, entre aspas, astuta. Ela é resistente aos remédios, vamos dizer, aos remédios de verme, porque se escondem
intestino. Então, no caso, seria devido a isso? Elas se escondem entre as microvelocidades? Isso, é isso aí. Show de bola. Rapaz, eu ia comentar isso mais para frente, mas show de bola. Você perguntou aí. Exatamente, o termo é esse. Ela é muito... Eu não vou usar o termo inteligente, né? Mas é isso aí, astuta. Né? Ela desenvolveu mecanismos de adaptação para escapar, burlar um quimioterápico que o indivíduo esteja utilizando. Por isso também, não adianta você usar uma dose de albendazol, por exemplo, e achar que você resolveu suas giardíase. Não resolveu. O uso tem que ser 5 dias, consecutivos. Parei no terceiro, já resolveu. Não, você não resolveu. Você precisa ter uma concentração circulante, né, do quimioterápico, da droga, bem alta, significativa, para que aí não tenha meios dessa giardia, porque ela vai ter que se alimentar, não ingerir esse conteúdo. Porque ela entra, mesmo na fase de trofozoito, ela pode entrar numa fase de pseudolatência. Ela não vai insistar de novo, não, tá? Mas entra na fase de como se fosse uma latência, esperando aquele princípio ativo, aquela droga, ser depurada, ser eliminada. E ela volta à sua reprodução, volta a se alimentar e se reproduzir. Mas quando você faz uso por 5 dias como protocolo, em algumas drogas, tá? Outras você faz dose única e tem uma elevação tão grande, sistêmica, sanguínea, desse quimioterápico, desse antiparasitário, que é suficiente para eliminar. Ela vai entrar em contato com esse quimioterápico, que ele vai ficar circulante em concentrações elevadas por muito tempo. E ela vai morrer de qualquer maneira. Tá legal? Não sei quem perguntou aí. Quem tinha comentado? Foi o Valdinei. Valdinei, então. Tranquilo, beleza? Ok, entendi. Isso mesmo que a gente falou. Isso mesmo que você falou, entre as velocidades. Ela meio que se camufla ali para tentar sobreviver. Bom, vamos lá. Período de incubação, falei aqui nos casos sintomáticos, né? O período de incubação costuma ser de 1 a 3 semanas, mas pode prolongar-se até 6 semanas. Sintomático. Se eu estou falando de sintomático, é claro que tem pacientes ou indivíduos assintomáticos. Da mesma maneira que nós estamos passando aí com a história do Covid-19, o maior risco não é o indivíduo sintomático. O indivíduo que está, no caso aqui da giardia, o indivíduo que está morrendo de dor epigástrica, morrendo de dor no estômago, com náusea, com vômito, com diarreia. Não é esse. Que esse você sabe que está doente. Esse, de alguma maneira, você vai iniciar o tratamento nesse indivíduo ou nessa indivídua e vai, de alguma maneira, se precaver. Porque você sabe que... uma família com 5 pessoas, por exemplo. Sabe que o indivíduo está nessas condições e foi feito minimamente uma avaliação clínica desse indivíduo, fala, olha, você está condizente com giardia, a família toda vai ser tratada. Mas eu não estou sentindo nada. Não interessa. Você pode estar sintomático ou você vai contrair a parasitose ainda, a infecção ainda. Então a família toda vai ser tratada. Lembra que a gente falou isso em sala de aula também. Não adianta só o indivíduo que está doente, que está apresentando os sintomas, ser tratado. E quando não tem sintomas? Hoje o grande receio, não sei de vocês, tá? Mas o meu o grande receio meu é ir à rua e lidar com pessoas, encontrar com pessoas totalmente assintomáticas, que podem estar no pico da infecção. Estão entendendo o que eu falei? Pico de quantidade de vírus, no caso do Covid. E aí eu encontrar com a pessoa dessa e me contaminar, me infectar. Então, o grande problema, quando se fala em infecção, seja ela de qual tipo de infecção for, tá? Viral, bacteriana, fúngica, por protozoários, não interessa. São os indivíduos assintomáticos. Que esses indivíduos... Isso é muito bom para o próprio indivíduo. Aliás, muito bom para o próprio indivíduo? Não. Isso é bom para o indivíduo se esse indivíduo é assintomático e não desenvolve as lesões, tá? Porque pode ser assintomático e desenvolver as lesões. Ainda tem isso ainda. Mas para as pessoas, como saúde pública, como saúde coletiva, é péssimo. É péssimo, mas acontece. As pessoas que são assintomáticas, que o sistema imune lida melhor com esse agente infeccioso. Perguntas? Até aí. Fala, Valdinei. Só você está participando, vamos embora. Perguntas? Tranquilo, por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Então vamos.
Patogenia, lesão da mucosa. Ah, rapaz, esse termo aqui eu queria falar com vocês. Atapetamento. Eu falei, você ficou doido? O termo é esse aí mesmo? É, o termo é esse aí mesmo. O que é um atapetamento? É como se você colocasse um tapete. O próprio nome está dizendo. Na mucosa intestinal. Então, imagina o seguinte, a giardia ela vai formando como se fosse uma camada de muco, e a própria, eu vou mostrar uma imagem ali já, a própria giardia, a quantidade delas de trofozoito aderido na mucosa é tão grande que ela vai formando como se fosse um tapete, revestindo, um revestimento da mucosa intestinal. E aí esse atapetamento, né, essa formação como se fosse um tapete lá na mucosa, né, lá na região dérmico-epidérmica do intestino, vai dificultar a absorção de nutrientes. Ué, se você forma uma barreira de separação entre o quilomicro, né, entre o alimento que está sendo metabolizado, que deveria ser absorvido pelos segmentos intestinais, duodeno, jejum, ilho, por todos os segmentos, se você tem um tapete que forma uma barreira física mesmo, que são essas giardias depositadas lá, aderidas na mucosa, o indivíduo começa a apresentar síndrome de má absorção. Síndrome de má absorção. Por quê? Não consegue absorver os nutrientes. O indivíduo até come e continua emagrecendo, continua perdendo peso, continua com debilidade física. Clinicamente, o indivíduo não consegue se reestruturar, se recuperar, por mais que esteja se alimentando, porque não tem condições de uma absorção competente, correta, equilibrada. Tudo bem, gente, até aí? Entenderam essa história de atapetamento ou não? Aldinei? Entendi sim. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem que vai ficar tranquilo. Eu tenho uma pergunta a fazer em relação a isso. No caso, um indivíduo adulto, no caso, que esteja, vamos dizer, muito infestado pela giardia, ele poderia ter, por exemplo, algumas perdas cognitivas, assim, dificuldade de aprendizado, alguma coisa desse tipo, assim, devido a essa falta de vitaminas? Poderia ocorrer isso? Com certeza. Quem está perguntando aí? É bom aí. Então, cara, com certeza. Por quê? Se o indivíduo tem síndrome de má absorção, quando você fala em vitaminas do complexo B, eu botei B12 aqui, mas cara, não é só B12. Todas as vitaminas hidrossolúveis, e aqui eu coloquei todas as lipossolúveis, A, D, E e K. Se o indivíduo não consegue absorver, várias condições, não só cognitivas, né? De outros tecidos também, de outros sistemas também, ficarão comprometidos. Se você tem, por exemplo, redução de cobalamina, se você tem redução de tiamina, se você tem redução de riboflavina, significa, sabe o quê? Que os axônios vão ter dificuldade de renovação. Então, é claro que esse indivíduo vai ter comprometimento cognitivo, incapacidade de enviar potencial de ação, impulso nervoso, incapacidade de memorização, de interpretação de raciocínio, por conta de uma síndrome de má absorção. Tá legal, gente? Beleza? Bom, diarreia presente? Via de regra, né? Se o indivíduo não tem condições de absorver, de lidar com, principalmente os seus lipídios, né? Os lipídios que são ingeridos na dieta, esses lipídios em excesso vão, com certeza, provocar aumento de trânsito intestinal, ou seja, processo diarreico. Daí, a coloração do conteúdo intestinal das fezes de indivíduos que apresentam esse quadro. Que quadro, Reubens? Positivo para giardia, com esse atapetamento que a gente falou, com síndrome de má absorção, e aí o conteúdo intestinal, as fezes, são totalmente amareladas. Por quê, Reubens? Gordura. Excesso de lipídios que estão sendo eliminados por conta do atapetamento. Tá certo? Então, a ausência das vitaminas, que são coenzimas, cofatores que auxiliam no metabolismo,
A ausência desses cofatores, dessas coenzimas, impedem, por exemplo, ou dificultam a ação da bile, dos sais biliares, das secreções pancreáticas, para emulsificar os lipídios e as gorduras. E aí elas vão ser perdidas via intestinal. Ah, Helvis, então isso também explica o caso do indivíduo emagrecer muito. Sim, também explica. Porque se não consegue absorver, não consegue renovar as suas fontes de substrato, o que vai acontecer? O corpo começa a utilizar o que tem de reserva corporal. Ou seja, os lipídios circulantes, os carboidratos de reserva, o glicogênio, os adipócitos, o indivíduo vai emagrecendo. Vai perdendo, né, massa gorda e depois começa a perder massa magra também, que é tecido muscular. Começa a perder as proteínas. Pergunta, gente, por favor. Com dúvida? Não? Então vamos. Quando sintomática, provoca desconforto abdominal. Esse desconforto eu posso colocar de uma maneira mais agressiva. É muita dor mesmo, tá, no abdômen. Cólicas, que são os espasmos. Inflamação catarral do duodeno, ou seja, tamanha quantidade de muco que é produzido pela mucosa do intestino, na tentativa de reagir, de proteger a mucosa e de reagir contra esse parasito. Então, se faz uma inflamação chamada de catarral do duodeno, excretando mesmo, associado ao conteúdo intestinal, diarreia aquosa com odor extremamente fétido. Por quê? Claro que um ambiente desse, vai vendo. Você tem um tipo de parasito que está tapetando tamanha quantidade de giardia, ou seja, está impedindo mecanicamente de ter contato com o alimento que está sendo metabolizado, está sendo, né, do trânsito, né, alimentar, do bolo alimentar. E daí o indivíduo tem uma síndrome de má absorção, deficiência nas vitaminas, hidrossolúveis e lipossolúveis. Começa a ter excreção excessiva de gordura. As bactérias que até então faziam parte da microbiota de equilíbrio, elas vão passar agora a se transformar em bactérias patogênicas, agressivas. Por quê? Está em um ambiente agora que está totalmente descontrolado, desequilibrado, que é o ambiente intestinal. Essas bactérias começam a se multiplicar de maneira significativa, de maneira infecciosa, provocando esse odor extremamente fétido, característico de infecções secundárias bacterianas a uma infecção primária causada pela giardia. E aí, dúvidas? Fala, Valdinei. Só você responde? Tem jeito? Não, por enquanto não tem dúvida, não. Então, vamos embora. Tá tudo bem, Helvis. Então tá, vamos lá. Sintomas da giardíase, já falei, diarreia, meteorismo, que é isso aqui, ó. Por quê meteorismo? Quem produz? O que eu acabei de falar com vocês, as tais bactérias, que eram da microbiota, Staphylococcus, Streptococcus, por exemplo, Escherichia coli, que fazem parte, né, da nossa microbiota intestinal de equilíbrio. A partir do momento que tem um indivíduo provocando, desestabilizando, comprometendo esse equilíbrio, aí o indivíduo passa a ter uma fermentação bacteriana muito maior. E aí com produção de gases em excesso. Gases esses, que é chamado de meteorismo, esse excesso, meteorismo. Gases esses que provocam distensão, tá? Das alças intestinais, provoca muita dor, certo? Então, azia, por conta desse excesso de ácido clorídrico, já falei da dor abdominal, perda de peso, já comentamos, e aqui, conteúdo intestinal amarelado, certo? Resumindo o que a gente conversou até agora. Diagnóstico clínico, crianças de 8 meses até aproximadamente 12 anos, diarreia com esteatorreia, diarreia com esteatorreia. O que é isso aqui? Alguém já ouviu falar? Nunca ouvi falar, não. Esteatorreia. Sabe o que é esteatorreia? É isso aqui, ó. Fezes amareladas. Por que esse conteúdo intestinal está amarelado? Tem muita gordura, muito lipídio. Então, esteatorreia é conteúdo intestinal, fezes amareladas devido à presença excessiva de lipídios. Tá legal? Isso é esteatorreia. Então, diarreia com esteatorreia, irritabilidade, insônia, náuseas e vômitos, dor abdominal, anorexia,
perda de peso, adultos, como eu falei, maioria assintomáticos, só que com grande capacidade de transmissão, contato a contato, de pessoa a pessoa. Tá legal? Parasitológico, pode ser direto, então isso aqui são os corantes que a gente utiliza, né, em ambiente laboratorial para corar a presença dessa giardia ou não, né, se for positivo ou não. E pode fazer também testes imunológicos, aí são mais específicos, mais complexos, mais detalhados, que você vai segmentar as proteínas, né, o material genético dessa giardia. Isso aqui eu já falei também, epidemiologia encontrada em todo mundo, alta prevalência em crianças, maior incidência até 3 anos, principalmente as de baixo nível socioeconômico, que infelizmente não tem a questão do saneamento básico, que a gente vem falando. Água adquire grande importância como veículo de transmissão, como não, né? Como praticamente todas as doenças que se imagina, a água está envolvida de alguma maneira. Cistos de grande resistência, já falamos. Frequentemente encontrado em ambientes coletivos, de novo, creches, orfanatos, enfermarias, e os domicílios onde esse saneamento básico também, infelizmente, não se observa. Portadores assintomáticos, manipuladores de alimentos, e aí isso é um problema, já comentei com vocês. Então, você foi num restaurante, foi numa padaria, foi comer um salgado, um lanche, foi almoçar, foi jantar, sei lá. E você já encontra lá no ambiente onde existem as pessoas, os consumidores, consumindo aquele produto. Já tem moscas, já é um ambiente que você vê barata passando, já é um ambiente relativamente higiênico, sanitariamente falando, inadequado. Você imagina a área de fabricação. Você imagina os manipuladores desse alimento, tá? Então é uma, vamos dizer, a antessala, né? Que é o que você está vendo ali, utilizando desse estabelecimento, é um indicativo da qualidade desse alimento que você está consumindo. A gente está falando aqui de giardia, que é um protozoário, e tantos outros, né, de risco maior ou menor. A gente vai conversar depois. Os cistos são disseminados por ventos e por moscas, isso a gente já falou, tá? Aqui, ó, pode viajar até 5 quilômetros. Esse cisto, ele é levinho. Então a poeira e o vento vai levando esse cisto, vai se disseminando. Você fala, não tem nada a ver com isso, lá onde eu moro tem muita higiene, tal, mas o cisto pode ser que o vento leve esses cistos, dependendo do quantitativo da quantidade, pode contaminar uma hortinha que você tem. Então, o risco existe, tá? Não adianta só você se precaver. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Se, tipo, no caso, você falou que o vento carrega ele, se eu respirar ele morre na minha respiração por ele não passar pelo estômago, assim? Se você jogar esse cisto pro trato respiratório, você inalou o ar, ele não foi pro estômago, foi pro trato respiratório, lá no trato respiratório, superior mesmo, lá ele vai desencistar, tá? Então ele não morre, não. Ele vai perder a sua capa, se for cisto. Se for o trofozoíta, ele morre no ambiente, não é isso? Mas se for o cisto, ele vai desencistar e vai sobreviver. Aliás, legal sua pergunta, foi uma das coisas que a gente falou na ameba. Na giardia é a mesma coisa. Se você, em vez de beber um copo d'água, deu um mergulho lá num riacho, sei lá onde, num lago, e aí tem uma quantidade grande de giardia, e você entrou água pelo seu nariz, você inspirou água, parte dessa água você deglutiu, e outra parte desse conteúdo acabou passando pela faringe e chegou na traqueia. Um abraço, tá? Essa giardia vai se desenvolver. Aliás, com grande risco. Não preciso nem repetir por quê, né? Está num ambiente diferente, num local que não é o seu habitat, o seu nicho de desenvolvimento, de equilíbrio, de adaptação, ou seja, vai agredir demais se, por exemplo, um cisto de uma giardia conseguir chegar no sistema respiratório. Tá legal? Quer dizer, não é legal, mas é assim que acontece, infelizmente. Doideira, né? Tipo, mesmo a gente tendo então, cuidado com a higiene, se tipo uma pessoa, no caso, ou algum objeto contaminado a 5 km da gente, pode chegar até a gente pela respiração. Cara, então, você sabe quando a gente fala em... Eu adoro a parte clínica, cara, pode ter certeza, como todo mundo que é da saúde gosta. Pô, você fazer um diagnóstico, né, você pensar, juntar os quadros de uma patologia, porra, é top, é bom demais. Se eu estiver vivo,
né, Papai do Céu permitir, no semestre que vem, vocês vão ter patologia. Se tiver patologia já, não, né? Não. Então, é comigo. Se o tio estiver vivo, é comigo mesmo. Então, sofrer mais um semestre comigo. E aí, a patologia é fascinante, cara. Uma das disciplinas que eu mais gosto. E na minha época de graduação, eu gosto muito de falar de doença, de mecanismo, de tratamento, por que teve perda do órgão, por que não teve. Mas isso é muito legal, eu gosto muito também. Mas, quando você vai falar em saúde pública, saúde coletiva, as pessoas torcem o nariz. Poucas gostam ou querem militar nessa área, querem trabalhar nessa área. Só que pensam, né, inocentemente, vamos dizer assim, que está livre da questão. E aí está mostrando que a gente não está livre, né? Tudo que a gente está passando aí. Se você pensar que um cisto, eu não vou botar nem 5 quilômetros, cara, eu vou colocar 2 quilômetros para facilitar a situação do cisto, da giardia. A 2 quilômetros. Bom, mas eu tomo muito cuidado na minha residência e tal, e no meu entorno aqui, eu não deixo acumular lixo, mosca, rato, nada barato. Mas os seus vizinhos fazem. E aí, infelizmente, a sua ação não é suficiente quando você fala em saúde pública. Saúde pública é isso. Saúde pública, até usar um termo que eu não deveria, mas é uma injustiça para o indivíduo que tem consciência coletiva. Ou seja, você tem consciência, você mantém a sua questão de higiene, e aí você tem acesso a saneamento básico, né? Porque a estrutura do município te deu, te forneceu, do estado, seja o que for. Mas outras pessoas não têm esse acesso, ou não têm o acesso, mas não têm a consciência. Ou seja, a saúde pública, ela não se importa com você, pessoalmente, clinicamente, individualmente. Isso é a parte clínica, que é muito importante para cada um de nós. Mas saúde coletiva não é isso. Saúde pública não é isso. Saúde pública é o todo, o próprio nome está dizendo. São os programas de saúde pública que a gente tem nos municípios que, vou usar esse termo, tá? Devem, né, ser aplicados de maneira correta. Você monitorando, identificando se realmente os programas estão tendo uma efetividade, não só faz de conta, né? Só fazendo as coisas no papel e no lápis, podendo apagar a qualquer hora. Mas vamos lá. Profilaxia, ou seja, prevenção. Aqui, chovendo molhado, né? Ligado à educação, higiene e engenharia sanitária. Quando eu falo educação, é educação quanto informação mesmo. Higiene pessoal, claro. Proteção dos alimentos. E aí, desde a matéria-prima, tá? Eu já falei com vocês. Quando você chega numa padaria muito bonita, em São Fidélis, muito bacana. Aliás, São Fidélis tem lugar gostoso para você comer, hein? Vou te contar. Pensa salgado, esses troços que eu gosto pouco. Você tem lugar para você comer. Tem muita coisa boa. Aí, legal. Você chega, você vê, né, como eu falei, o local lá da recepção, ótimo, bonito, tudo iluminado, bacana, você fala, pô, legal. Só que lá atrás, por vezes, né, o indivíduo que manipula os alimentos, a matéria-prima, de onde veio aquela matéria-prima, como ela foi transportada, já contaminou o alimento. E você vai ingerir. Mas foi assado no forno, teve cocção, pode ser que seja suficiente para eliminar o agente infeccioso. No caso da giardia, por exemplo, vai eliminar, possivelmente, mas outros não, tá? Outros são termorresistentes. Não são termolábeis, ou seja, não são sensíveis à temperatura, a variações de temperatura. Resistem. Tá legal? Bom, tratamento dos assintomáticos. Se tratando disso é muito complexo, porque, tipo, mesmo se o estabelecimento tem uma higiene boa, se os que não trabalham lá não têm higiene em casa, né? Pois é. Complexo. Cara, é complexo sim. Eu leciono uma disciplina, eu trabalho numa disciplina já há um tempão, chamada Higiene e Inspeção Sanitária de Alimentos. Então, eu trabalhei, não sei se eu comentei isso com vocês, eu trabalhei com fiscalização há muito tempo, uns 13 anos mais ou menos. Eu comentei isso em sala. E aí você vê cada coisa, cada doideira que você nem imagina que exista. E aí eu creio que realmente nosso estômago, nosso ambiente gástrico, o HCl, é de uma perfeição enorme, porque era para a gente sucumbir e ter infecções chamadas DTAs, né? Doenças
transmitidas ou transmissíveis por alimentos a toda hora. Só que isso, felizmente, não acontece por conta desse ambiente, sistema imune, tal. Mas é muito complexo mesmo. Fala, então não vou comer nada da rua. Não, você vai sim. Você vai comer, ué. Só que você tentando identificar os locais que você sabe que existe um mínimo de condições de higiene, e no caso, como você fala em legislação, que o ambiente apresente um boletim, né, que deve estar afixado, deveria e deve estar afixado, visível para o consumidor, um boletim desse que o estabelecimento recebeu uma vistoria, uma inspeção da vigilância sanitária. O município tem, eu sei que tem. Então, poderia, é um mínimo de proteção. Não adianta, isso é outra conversa, tá, gente? São questões políticas, não dá para a gente conversar aqui. Mas é o mínimo, para te dar um mínimo de proteção, vamos dizer assim, para você e para sua família. Bom, ampliação dos serviços de água e de esgoto domiciliar, isso aqui a gente vai ficar chovendo no molhado também, porque toda parasitose a gente tem que falar isso, em termos de profilaxia e prevenção, né? Ampliação de serviços de água tratada, esgoto tratado domiciliar, coleta de esgoto, que é o que a gente chama de saneamento básico. E tratamento dos assintomáticos positivos. Óbvio, né? Porque vamos imaginar o seguinte, que Covid-19 tivesse já o protocolo estabelecido. É para usar clavulonato com amoxicilina, 875, 125, é para usar revectina, tantos dias, tal. Protocolo estabelecido. Você vai pegar os assintomáticos e não vai tratar? É óbvio que vai tratar. Porque você tratando os assintomáticos, você diminui a possibilidade de transmissão. Que mais pessoas sejam contaminadas e mais indivíduos sintomáticos apareçam. Isso é óbvio, né? Não tem nem o que discutir e comentar. Então, tratamento dos indivíduos assintomáticos. É o que se faz quando numa residência o indivíduo está sintomático, né, adoeceu, papapá, e você vai tratar os outros. De maneira que os outros estão assintomáticos. Aí você tá escrito aqui, ó, assintomáticos positivos. No caso da família, você vai tratar de maneira preventiva. Isso é errado. Vai usar quimioterápico, medicamento, sem o indivíduo ter nada. Vai usar, que pode ser até que faça um exame, uma avaliação coprológica, que você chama de exame de fezes, vai fazer uma avaliação, dá negativo, mas está positivo. Então vai tratar esses assintomáticos, mesmo que estejam negativados, se for dentro de uma família, onde tenha sabidamente o caso do indivíduo positivo. Dúvidas? Então vamos. Tratamentos. Olha aí a quantidade de princípios ativos ou drogas, tá certo? Eu falo para alguém tomar alguma coisa disso? Não, eu estou mostrando os tratamentos que tem, tá certo? E são extremamente eficazes. Sabendo que o albendazol está aqui, ó, 5 dias, criança acima de 2 anos, e quando você fala em albendazol, dessas drogas aqui, ó, desses princípios ativos aqui, desses antiparasitários, o albendazol talvez seja o que, talvez não, é o que menos acarreta transtornos. Que transtornos? Mudança de paladar, gosto metálico na boca, por vezes um processo de constipação, né, você chama de prisão de ventre, tá legal? Então, só algumas drogas e aí vai depender do profissional o que vai prescrever para você. Todas com sucesso para eliminar giardia e ameba. Aqui uma lâmina, tá? Isso aqui não é desenho esquemático, claro que não. Isso aqui é uma imagem de microscopia óptica, esse microscópio que tem na faculdade. Então, microscopia óptica, tá aqui, você faz uma coloração, né, uma pigmentação, usa um corante, e aí olha a quantidade, cada estruturazinha dessa aqui, logicamente uma giardia, você está vendo os flagelozinhos que a gente falou, tá vendo? Grande capacidade de locomoção. Aqui, ó, aqui já é um microscópio eletrônico, né, que você vê o aumento e a riqueza, a definição, a resolução e a riqueza de detalhes, né, dessa giardia, dessa fase de trofozoito. Claro que, ó, aqui também fase trofozoito, tá? Deixa eu ver, eu não consegui identificar nenhum cisto. Isso aqui provavelmente deve ser um cultivo de laboratório. Então, eu não tô... tem umzinho aqui, ó. Tá acabando de desencistar, começando a liberar, a maturar e chegar na fase trofozoito.
mas a maioria aqui está na fase de trofozoito, que é a fase móvel. Então, aqui, a imagem, né, da microscopia eletrônica, isso não é um desenho esquemático, como eu falei, é uma imagem de microscópio eletrônico. Aqui, ó, essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês. Lembra lá do tal do atapetamento? Aqui, olha que, desculpa o teu, olha que desgraça. Olha aqui, ó, tá vendo? As bichas chapadinha, aderida, aqui, ó, a mucosa. Todas aderidinhas lá, ó, só sugando nutrientes. Para quê? Para maturar, crescer e realizar a tal da fissão, divisão binária, cisparidade ou bipartição, ou seja, para realizar a reprodução. Então, esse atapetamento aqui, ó, tá vendo como é que mecanicamente impede a chegada, a absorção de nutrientes. Daí ocorre todo aquele processo que a gente falou, esteatorreia, síndrome de má absorção, as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis começam a não ser absorvidas em quantidade suficiente. Tá legal, gente? Alguma dúvida aqui, ó? Ó o tapetamento aqui, ó. Tudo bem? É por isso que o indivíduo emagrece muito. Aqui, imagem de colonoscopia, tá? Essa imagem B aqui, ó, ela não ficou legal, porque o proctologista ele não deve ter sugado direito, você tem que aspirar nesse conteúdo aqui, esse líquido e essas bolhas de ar, senão a imagem não fica legal. Em compensação aqui na A, ficou top. Você tá vendo aqui, ó, cada região dessa aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo as lesões? Aqui até com uma área de lesão em escavação, que eu falo no popular, corroída. Aqui, ó, lesão em escavação, aqui outra região, aqui, ó, olha a extensão dessa área lesionada. Isso é giardia, lesão de giardia. Ela aderida aqui, dessa maneira aqui que vocês estão vendo, ó. Num segmento desse aqui, ó, em milhares e milhares de giardias. E esse processo, em não se tratando esse paciente, esse indivíduo, vai sofrendo esse processo ao longo do duodeno, jejuno, ilho, formando, de fato, um tapete ao longo do intestino. Tá certo? Ah, bom, aqui, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que pensa-se às vezes assim, giardia é legal, a questão é intestinal. Se a questão é intestinal, o foco vai ser processo diarreico, eu vou ter dor gástrica, epigástrica, eu vou ter diarreia e tudo mais. Beleza, que a gente conversou até agora. Isso aqui é uma criança positiva para giardia, então, tá com giardíase, que apresenta isso aqui, ó, urticária. Tá vendo esses eritemas com relevo, ou seja, pápulas, né, tá inchadinho, com eritemas. Olha como é que tá hiperemiado, ou seja, com aumento, né, de depósito sanguíneo aqui, ó, de fluxo sanguíneo para essas manchas. Isso é urticária. Como que isso aqui aconteceu, gente? Alguma ideia? Como é que dá para a gente relacionar a giardíase com urticária, por favor? Vambora, alguma ideia aí? Dá só um minuto. Quê? Algum entupimento dos vasos sanguíneos? Não. Pense em outra coisa. Dá só um minutinho aqui enquanto vocês vão pensando. Olha o que eu perguntei. Qual a relação da parasitose ou do parasitismo da giardia com urticária? Pensa aí, só um minutinho. Pensa aí. Vamos lá, voltei. E aí, alguma ideia?
Gente, vambora. Vou lá no chat lá, ver se alguém tá sem microfone e quer falar alguma coisa. É alguma coisa relacionada ao sistema imunológico? Alguma coisa? Com certeza. Então vamos embora, vamos desenvolver. O aumento. Ou as medicações hemoglobina? também estão... Não, hemoglobina não. Não? Não. Mas tem a ver com o sistema imune. O sistema imunológico dele fica muito baixo também em relação a isso, né? Sabe que... Bom, vamos lá, vocês estiverem imuno já não, né? Não, é semestre que vem, né? Imunologia para vocês. Vocês tiveram já não? Não tivemos. Então vamos lá. Então deixa eu ajudar. É o seguinte. Lembra que eu falei, né, com vocês hoje, já tinha comentado com vocês antes também, que o sistema imune é óbvio que ele reage contra os parasitos, né? Por vezes ele não tem sucesso, né? Não logra sucesso, ele não tem competência para eliminar esse parasito. E aí a parasitose se desenvolve, a infecção se desenvolve. Perfeito. Uma das principais células do sistema imune que atua respondendo diante a parasitoses são os eosinófilos. Acho que a gente falou isso em sala. Eosinófilos. Como que reage, Hilbs? Olha, a presença de parasitos faz com que ocorra a ativação desses eosinófilos, eles se multiplicam e liberam proteínas tóxicas contra esse parasito, para tentar matar mesmo e eliminar esse parasito. Tá? Então, voltando. Eosinófilos, eles são sensibilizados, ativados na presença de uma parasitose, né, de um parasito, de uma infecção parasitária, e aí eles ativados, eles se multiplicam e aumentam a liberação de proteínas que são tóxicas, proteínas específicas, tóxicas para os parasitos, para a maioria dos parasitos. E por vezes isso é o suficiente para controlar a infecção. E por vezes não, a infecção se desenvolve. Tá, Hilbs, beleza, até aí eu entendi. E o que tem isso a ver com a urticária? Tudo. Essas proteínas tóxicas, para eliminar a giardia, por exemplo, né, que os eosinófilos, um tipo de célula do sistema imune, liberam, acaba hipersensibilizando uma outra célula do sistema imune. Que outra célula do sistema imune? Os basófilos. Então, os basófilos começam a ser sensibilizados pelas proteínas tóxicas que foram liberadas pelos eosinófilos para destruir, para eliminar, para provocar a lise da giardia. E aí, gente, embolou? Odinei? Ficou ruim? Deu ruim? Repete aí, Rio. Não entendi muito, não. Deu ruim? Bom, deixa eu falar, vou falar tudinho de novo, e aí eu vou ditar isso para vocês, tá? Não tem problema não. Tá legal? Bom, olha lá. A presença da giardia vai desencadear, sensibilizar uma célula do sistema imune chamada eosinófilos. Esses eosinófilos, eles liberam proteínas tóxicas para poder provocar a lise, a destruição, a morte da giardia. Perfeitamente. Só que em alguns indivíduos que já tem uma predisposição para quadros de alergia, de anafilaxia, de hipersensibilidade, essas proteínas tóxicas sensibilizam de maneira indireta ou cruzada, se quiser chamar assim, os basófilos. Esses basófilos são as células do sistema imune com maior capacidade para liberar um mediador químico chamado histamina. Essa histamina é o principal mediador químico que participa em processos de hipersensibilidade, de alergia. E aí, quanto maior for a sensibilização dos basófilos, maior a quantidade de histamina que é liberada na circulação e maior será esses quadros de urticária, de dermatites, de alergia cutânea, por conta da presença da giardia. Quando você está com quadro, eu falei isso em sala também, quando você está com um quadro alérgico, a rinite simples, por exemplo,
alergia, né, nasal. Você não vai na drogaria, na farmácia e pede um antihistamínico, que é um antialérgico? Então, exatamente, essa mesma histamina. Essa histamina que é um hormônio mediador químico que vai provocar esse processo inflamatório, esse processo alérgico cutâneo na derme. E aí, fala comigo. Entenderam? Eu vou ditar, mas quero saber se vocês entenderam primeiro. Entendi. Mesmo? Então vamos. Pega uma caneta aí, quem não está com a caneta na mão, ou lápis, papel, caderno. Vambora, ditar isso para vocês. A giardia sensibiliza ou ativa os eosinófilos, sensibiliza ou ativa os eosinófilos que passam a liberar, vírgula, né? Que passam a liberar. Pode repetir para mim, por favor? Travou aqui, fazendo por favor? Claro, posso. Qual parte dele comecinho? Então, ó, a presença da giardia sensibiliza ou ativa os eosinófilos, vírgula, sensibilizam ou ativam os eosinófilos, vírgula, que passam a liberar proteínas tóxicas, passam a liberar proteínas tóxicas contra a giardia. Proteínas tóxicas contra a giardia. Vírgula. Podendo causar sua lise, sua ruptura, né? Sua destruição, sua morte. Podendo causar sua lise. Ponto. De maneira indireta, estas proteínas tóxicas, de maneira indireta, estas proteínas tóxicas ativam os basófilos. Estas proteínas tóxicas ativam os basófilos. Conhecem? Basófilos. Vírgula. Ativam os basófilos, vírgula, que começam a liberar grânulos, como se fossem os grãozinhos mesmo de areia, grânulos de histamina.
É histamina ou estamina? Não, histamina, H-I. H-I-S-T-A, histamina. Grânulos de histamina. Vírgula. Principal, vírgula, principal mediador químico, grânulos de histamina, vírgula, principal mediador químico em processos inflamatórios, e alérgicos. Vírgula. Processos inflamatórios e alérgicos, vírgula, causando urticária. Causando urticária. Tudo bem, galera? Foi? Tudo bem, foi. Ô, Reubens. Oi. Reubens, quer dizer então que se você fizer um exame de sangue, no caso, e você vir no exame um número alto de eosinófilos ou basófilos, quer dizer que você está com vermes? Pode ser... Não, então, tira o basófilo da jogada, porque o basófilo é inespecífico, tá? Qualquer tipo de infecção, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser que você não tem infecção, você está com quadro alérgico, se é um indivíduo que tem propensão à alergia, basófilo vai dar alto, tá? Então ele não é específico para parasitose. Agora, eosinófilo, sim. Então você vai fazer um hemograma. Nome para isso: aumento, né, do referencial que você tem sanguíneo de eosinófilos circulantes. Eosinofilia. Então, se você apresentar um quadro de eosinofilia, significa que você está albergando uma parasitose. Você tem uma infecção parasitária. Você, por esse hemograma, né, pela essa eosinofilia, você não consegue determinar qual tipo de parasito, mas sabe que você tem. Aí, normalmente, o que o profissional faz? Vai associar essa eosinofilia com o quadro clínico, né, com a sintomatologia clínica do paciente, do indivíduo. Tá legal? Beleza? Tem muita coisa venceu, joguei fora. Tá show. Show? Então vamos. Aqui, ó. A outra urticária, né? Um pouquinho diferente dessa aqui, ó. Aqui. Como se fosse uma picada de um inseto. Não tem inseto nenhum. Não tem picada de nada aqui, tá? Isso aqui é por conta de um quadro de urticária generalizado por giardíase. Tem um inseto. Tudo bem? Bom, viram as 4 questões bonitinhas lá? Cheguei lá e voltei logo. O que acontece? Até onde eu sei, as nossas... parece que vai ser uma avaliação só, né? Já conversaram alguma coisa com vocês? Vão ser 2, vão ser 1? Ninguém sabe responder. A gente não sabe ao certo. Bom, o que a gente sabe ao certo é o seguinte: toda vez, que eu me lembro praticamente todas as nossas aulas, acabou a aula, tem as questões para vocês fazerem. Bom, para você fixar, né, problematizar, como eu sempre falo, o que a gente viu na teoria. Você já está estudando. Você vai ter uma prova daqui a pouco, a AV1, e sei lá quando que vai ser a V2. Você já está estudando. É pegar esse material e, né, se aprofundar, claro, e ler de novo, estudar com os colegas, mesmo à distância. Então, o objetivo é esse, tá, gente? Não é, ficar me dando trabalho, não. A questão não é essa. Você fazer essas questões que eu estou propondo, não é só a marcação de uma atividade que você está fazendo e você vai ter uma pontuação. A questão não é só essa. Você já está estudando. Isso não é demagogia, não, é o que eu penso, tá? Você está estudando para avaliação que virá e para informação, para conhecimento da disciplina mesmo. Tá legal? Vou colocar lá mais uma vez pela milésima vez o e-mail meu, acho que nem precisa, né? Acho que todo mundo já tem.
Faz aí, manda para mim. Ah, não consegui acabar às 4, não tem problema. Mas faz e manda o quanto antes para mim. Tá joia? Que aí eu dou aquele recebido lá. Pode ficar tranquilo que seu nomezinho tá aqui gravado, eu não apago nenhum. Tudo bem, galera? Aí depois eu mando essa... Tem que ser hoje ainda, isso? Não, então, isso que eu tô falando. Se possível, sim. Ah, eu não consegui fazer às 4. Vou te mandar amanhã, Rio. Não tem problema. Pode ser. Tô dizendo para não largar para lá, vai mandar só semana que vem. Não faz isso, porque semana que vem já tem outra. Ah, sim, não é que meu áudio cortou, não deu para entender direito o que você tinha Não, falado. só isso. Puder mandar hoje, beleza. Se não, faz, manda amanhã, porque o que acontece? Se não acumula, né? Chega amanhã tem outra, quarta outra, quinta-feira outra, então, tá? Se possível, quanto antes vocês puderem me mandar, melhor. Tá legal, gente? Daqui a pouco eu boto lá, eu mando pro e-mail da turma, tá? Como combinado. Tá bom, obrigada. Valeu, boa noite, gente. Um abraço, com Deus.